Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião Fim de Semana. Eu e o Nuno Camilo fazemos-lhe companhia na próxima hora para analisar as notícias que marcaram a semana. Notícias nacionais e também internacionais. Nuno, obrigada desde já pela sua presença. Começamos, como é habitual, pelas notícias nacionais que marcam então a atualidade e começamos pela saúde e pelo aumento do preço dos medicamentos. É então esta a primeira notícia que trazemos hoje. Nós vemos que, neste momento, o preço do medicamento está muito baixo. É óbvio que existem, infelizmente, ainda famílias que não conseguem aceder a medicamentos e muitas vezes privam tratar da sua saúde e vão à farmácia e não descarregam, por assim dizer, toda a lista de medicamentos que precisavam, mas na verdade existem medicamentos que muitas vezes nós olhamos e pensamos como é que é possível o custo deste medicamento venda a público. Se nós dermos conta, há pomadas que custam 68 cêntimos. Quer dizer, não faz sentido publicidade, estudo, investimento, toda a embalagem, a distribuição, o delegado de propaganda médica, como é que se consegue dissolver este valor? Claro que tem outros produtos que não podiam só vender aquelas. E depois existe um problema, é que neste momento as farmácias, face às margens que têm e à introdução dos genéricos que vieram, ao fim e ao cabo, criar aqui uma nova janela de oportunidade em termos de saúde, porque os preços estavam em determinado tempo muito altos e os genéricos vieram criar aqui um equilíbrio. É óbvio que não é o medicamento original, mas é um similar e que tem, muitas vezes, tem as mesmas valências que tem o original. A preços mais baixos. A preços mais baixos. E o que acontece neste momento é que nós temos um universo de quase 675 farmácias em Portugal, significa 25% da rede, que neste momento está a atravessar um momento de grande dificuldade. E esse momento de grande dificuldade são pré-insolvências ou são penhoras às suas contas. E nós vemos também que quando nos deslocamos muitas vezes às farmácias, as farmácias já não têm um estoque tão grande. O que isto cria, da nossa parte, algum desconforto. Chegamos à farmácia, não temos o medicamento, mas passado aqui uma hora nós já vamos ter o seu medicamento. Portanto, pede-se ao laboratório, o laboratório traz, entrega, vende, paga ao laboratório. Isto é um sinal evidente que realmente existe aqui este desequilíbrio nas farmácias. E se nós entrarmos para o interior do país, vamos sentir ainda muito mais essa realidade. Primeiro porque o fluxo de clientes é muito menor, portanto as margens são iguais, o que faz com que a rentabilidade das farmácias seja menor. E aqui cria-se esse problema das insolvências, das pré-falências e das penhoras que as farmácias têm. É óbvio que nós devemos olhar para as farmácias e perceber que elas estão a prestar, eu diria que quase um serviço público, porque elas são um componente e um elemento que fazem parte daquilo que é a saúde e um complemento no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos para tratar da saúde das populações. Eu próprio até subscrevi uma petição que neste momento está a circular na internet, na qual vem defender uma maior dignidade para as farmácias e nos quais eu revejo-me completamente. Porque, na verdade, há uma necessidade crescente de ver que as farmácias têm um papel de grande responsabilidade e vejam que o Estado, na minha opinião, com esta questão da liberalização, já pôs nos supermercados a venda de medicamentos que não necessitam de receita médica. E nós vemos também que, mas tem um técnico que faz o acompanhamento, mas não é a mesma coisa o técnico, porque a sua disponibilidade, a sua experiência é muito diferente de alguém que está todos os dias a trabalhar naquela realidade. Portanto, nós devíamos valorizar este serviço público, que não o é, mas que indiretamente o é, e o Estado tem que olhar para esta realidade e perceber que os medicamentos vão ter que subir. Ao subir, que implicações vai ter ou terá esta subida nos medicamentos? Nós Nuno? vamos ter aqui um incremento financeiro para as farmácias, é verdade, mas vemos também em contrapartida que para as famílias, e as famílias de baixos rendimentos, vão sofrer aqui, se calhar, um rombo relativamente grande, porque aqueles que têm listas de medicamentos e que precisam de tratamento médico de forma contínua, apesar de terem muitas vezes com participações, mesmo assim
os medicamentos continuam a ser caros para eles. Portanto, estes aumentos, esperemos nós, que tenham também uma repercussão naquilo que é o rendimento das famílias e que a carga fiscal das famílias possa descer para compensar este aumento que vai existir naquilo que é o aumento dos medicamentos, e isto será relevante nós percebermos que é importante a saúde, mas se nós não tivermos o elemento intermédio, que é as farmácias, para fornecer o serviço, nós vemos este serviço muito precário. E veja o seguinte, imagino que é o interior do país, zonas que têm 2 ou 3 farmácias, que estão em situações, muitas delas, de insolvência. O que é que acontece se um determinado concelho, uma determinada freguesia, que tem uma farmácia e que já fica numa zona muito remota, se ela fechar, o que é que vai ser para as pessoas daquela zona e o sofrimento que vão ter? Aos medicamentos? Vão ter um custo maior, porque vão ter que ter uma deslocação à farmácia mais próxima, que às vezes não fica nem na mesma aldeia, fica muito mais longe, porque nós muitas vezes, quando olhamos para a nossa realidade, olhamos sempre para a realidade onde nós estamos inseridos. E temos que sair da nossa zona de conforto e ir para aquilo que é as outras zonas, e o interior do país, infelizmente, tem muitas destas realidades, e perceber o que é que acontece. Eu quase que comparava, não é comparável, mas quando foi feita por régua e esquadro aquele ajuste da justiça com os tribunais, em que se fecharam tribunais, porque quem decidiu estava em Lisboa, pegou numa régua e fechou, esqueceu-se que às vezes uma distância que parecia curta, numa zona montanhosa, pode demorar meia hora ou 40 minutos. E isto é um transtorno muito grande. Portanto, sensibilizar neste momento aquele que são os decisores políticos, nomeadamente o Ministério da Saúde e a Associação Nacional de Farmácias, para tentarem chegar aqui a um ponto de equilíbrio de maneira a reconhecer aquilo que são os direitos dos utentes, mas também os direitos dos empresários que neste momento têm o negócio das farmácias. Nuno, quando falamos em medicamentos, quando falamos nas famílias, falamos também aqui numa franja muito específica da sociedade, que é a franja mais idosa, que será certamente também aquela que recorrerá com mais frequência aos medicamentos, mas é também aquela mais frágil. Como é que ficam estes idosos com o aumento dos medicamentos? Esta falta de apoio, este distanciamento, vai privar de certeza absoluta muitas pessoas de acederem a medicamentos. O que vai pôr em causa a saúde delas e, acima de tudo, vai pôr em causa também aquilo que é o acompanhamento que o farmacêutico dava, que já conhece o histórico, que presta outros serviços, e a disponibilidade é diferente. Portanto, nós vamos sobrecarregar umas, no caso de haver encerramentos e de não conseguirem sobreviver, essas vão ser sobrecarregadas, e em contrapartida essas famílias vão ficar, eu diria que, mais distantes daquilo que é qualidade de vida, mais distantes de bens essenciais, no caso dos medicamentos, que para a sua vida com alguma qualidade, porque no caso de recorrerem a medicamentos significa que já padecem aqui de alguma qualidade de vida e na verdade nós não podemos descurar, são seres humanos e temos que ter essa sensibilidade humana e social para esses idosos. Muito bem. Nuno, depois de falarmos então do preço dos medicamentos, passamos ao próximo tema. Falamos agora de inteligência artificial e falamos de inteligência artificial na banca. Nós vemos que nos últimos tempos tem existido uma mudança substancial de paradigma. Antes nós víamos balcões em todos os cantos e esquinas. Hoje vemos a banca a reduzir, e já anteriormente falamos até dos despedimentos que a banca tinha feito e o encerramento de balcões. E hoje o que vemos é a mão humana quase que supervisiona, mas de uma forma muito limitada, e na verdade a inteligência artificial já consegue fazer grande parte do trabalho. E nós, quando olhamos para este número, dizemos assim, este fundo português, gerido em Portugal, de um banco português, 100% português, tem, neste momento, um diagnóstico de 4.000 empresas. Destas 4.000 empresas, identifica 50, que vai fazer investimentos a médio e longo prazo. E estamos a falar em que trabalha, ao mesmo tempo, com 230 indicadores. Portanto, para os humanos, trabalhar 230 indicadores e tomar decisões muito rápidas tornava-se difícil, e a inteligência artificial vem aqui dar uma mãozinha, por assim dizer. Como é que se adapta à banca, Nuno? A banca, e depois tem a vantagem,
que é, segundo a inteligência artificial, é que não há sábados, não há domingos, não há feriados, não há férias, não há nada de direitos laborais. É uma máquina que trabalha 24 sobre 24 horas. A banca, neste momento, aumentou a sua rentabilidade neste fundo. Enquanto o índice destes fundos anda na ordem dos 14%, este fundo ligado à inteligência artificial está a falar numa rentabilidade de 18%. Este início do ano de 2019. O que significa que será uma evolução significativa naquilo que é a rentabilidade esperada até por parte dos investidores. É óbvio que isto vai pôr postos de trabalho em causa, mas nós temos é que olhar para esta inteligência artificial e usá-la vantajosamente. E vantajosamente significa vocacionar os quadros que existem neste momento na área, aperfeiçoar, porque a máquina e a inteligência artificial, ela precisa de ir sendo incrementado novas técnicas para evoluir. O algoritmo que neste momento vai ter, ele vai ter que ir sendo trabalhado. Porque não é, monta-se o computador e ele com o tempo fica lá de eterno. Não, isto tem ciclos entre 2 anos e 3 anos, que é preciso fazer melhorias naquilo que é o software da própria inteligência artificial para evoluir e para, em vez de dar 18% de rentabilidade, passar a dar menos 18 ou 20%. Portanto, é preciso ir trabalhando e adaptar estes trabalhadores que estavam nesses setores e complementá-los com apoio e com serviços que possam, ao fim e ao cabo, favorecer esta própria inteligência artificial. Portanto, eu acho que há aqui um reajustamento, mas estou em crer que, infelizmente, alguns postos de trabalho vão ter de deixar de existir, porque é inevitável. Será o aspecto negativo desta inteligência artificial na banca? Sim. E nós vemos que hoje tudo aquilo que está a acontecer com a inteligência artificial, vejamos, por exemplo, o caso de barcos que fazem o transporte de mercadorias. Já foi feito um texto há 2 anos atrás de um barco que saiu do continente africano para o continente europeu. E o barco só tinha uma pessoa lá dentro, que ao fim e ao cabo só supervisionava se a máquina estava a trabalhar bem ou não. Portanto, o barco saiu com dezenas ou centenas de contentores, fez a deslocação toda pelo oceano até chegar à Europa, sem qualquer tipo de problema. Portanto, antes um barco que precisava de 30 pessoas, neste momento só tinha uma para uma situação de emergência. Portanto, há aqui um reajustamento e este será inevitável em todos os setores de atividade. É a banca também aqui, digamos assim, a acompanhar aquilo que são as novidades tecnológicas? A realidade vejamos também o caso dos mídia, que neste momento já existe a possibilidade de máquinas a fazerem notícias e a produzir notícias. O que significa que tudo isto é uma evolução que nós estamos a vivê-la de uma forma muito acelerada, mas, essencialmente, devemos olhar não como um problema, mas sim como uma oportunidade. E é essa a minha postura e a minha perspectiva daquilo que a inteligência artificial nos possa ajudar no futuro. Muito bem. Nuno, agora falamos de outro tema, abordamos outra questão, também um pouco relacionada com esta questão da inovação tecnológica. Falamos dos carros autónomos em Portugal. O Governo, e no meu entender muito bem, teve uma visão estratégica acertada, que foi, criou já um grupo de trabalho para começar a trabalhar naquilo que são as alterações legislativas necessárias ao incremento de carros carros autónomos no nosso circuito. Mas dizia-me, mas Nuno, acha que isso é para daqui a 1 ano, daqui a 2? Não, não será. Certamente, mas na verdade é muito relevante nós já estarmos a trabalhar. Primeiro porque vamos liderar esta perspectiva do que é os carros autónomos em termos de legislação. Segundo, vamos atrair investimento, no caso das empresas que queiram fazer testes, porque neste momento é um produto novo. Nós só ouvimos falar ainda de testes no continente americano, no caso dos Estados Unidos. Nós, na Europa, que eu me recordo, ainda não foram feitos testes profundos nem com grande relevância. Portanto, Portugal pode liderar. Ainda não temos essas indicações nem esses dados. Portanto, Portugal pode liderar e, acima de tudo, vai, ao fim e ao cabo, estar na vanguarda daquilo que é o futuro. E é esta a visão estratégica que um governo deve ter, antecipar-se àquilo que são as realidades, de maneira a tornar-nos mais competitivos. O que vai fazer com que
a mão de obra que nós temos qualificada, as condições e o enquadramento legislativo faça com que empresas do setor que queiram desenvolver aquilo que é a condução autónoma possam vir para Portugal, sediar cá as suas empresas, desenvolver a sua atividade e crescer do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, o que faz com que haja um incremento económico direto e indireto desta atividade. E também Portugal tornar-se pioneiro nesta matéria. Sim, é verdade. E vemos que a relação com as universidades, o que torna muito fácil neste momento, e vemos também que Portugal, no setor automóvel, por exemplo, em janeiro de 2019, teve o maior índice de exportações alguma vez visto. Portanto, é um setor que nós conhecemos e que até temos infraestruturas para ajudar a criar o melhor enquadramento para aquilo que é o desenvolvimento tecnológico, não só do produto, mas também do conhecimento da condução autónoma. Também se deve muito, digamos assim, à inovação tecnológica nas universidades também, que fazem esse acompanhamento e cada vez mais estão na vanguarda. Sim, nós em Portugal vimos, por exemplo, o caso da Universidade de Aveiro, que tinha um polo tecnológico com a Portugal Telecom, na altura. Vemos a Universidade do Minho, vemos a Universidade do Porto, que tem um conjunto de startups que têm desenvolvido um conjunto de atividades relevantes e que têm feito um trabalho notável. Vemos Lisboa também, Coimbra. Portanto, as universidades, as grandes universidades, criaram esta relação. E é importante porque, ao fim e ao cabo, quando um aluno acaba uma licenciatura, para onde é que ele vai? Para o mercado de trabalho. E as universidades, em bom tempo, conseguiram perceber que esta relação entre as universidades e o mercado de trabalho, no que diz respeito à atividade empresarial, era preciso cortar aqui este espaço temporal e fazer com que as empresas viessem para os interiores das universidades para desenvolver produtos para elas venderem. Eu acho que isto foi uma necessidade criada face à questão daquilo que era a realidade conjuntural, mas acima de tudo económica das universidades. Elas precisaram de criar receita de fontes externas e isto acelerou esse processo. Ainda bem que o fez, porque nós hoje vemos que há uma penetração de grandes produtos que foram desenvolvidos, conceitos, equipamentos, conhecimento tecnológico que foi desenvolvido em laboratório e que hoje está a implementar-se no mercado de trabalho, quer a nível nacional, quer a nível internacional, e depois vemos também que há um investimento muito grande por parte daquilo que são os alunos das grandes universidades, públicas e privadas, e que vão trabalhar para o exterior. Portanto, há um reconhecimento daquilo que é a qualificação da nossa mão de obra, e ainda bem, pena é eles não ficarem cá para criarem valor acrescentado, mas se encontram uma realidade que lhes seja mais promissora e com melhores condições, não podemos travá-los. Muito bem. Nuno, vamos agora ao último tema desta primeira parte, no que diz respeito então às notícias nacionais que marcaram a atualidade da semana. Falamos de reformas antecipadas e falamos da OCDE, que é contra as reformas antecipadas em Portugal. Que implicações têm estas reformas antecipadas e o porquê da OCDE a não ser a favor? A OCDE é uma entidade externa que faz estudos e análise das realidades de cada país. Eu acho que nós estamos aqui perante uma situação que, no meu entender, é gravíssima porque não dá votos. Mexer num tema segurança social e reformas não dá votos, porque é preciso fazer uma reforma estrutural. E quando se fala em fazer uma reforma estrutural, é óbvio que nós temos situações de exceção. Alguém que começou a trabalhar aos 14 anos ou aos 15 anos, não vamos ter que pedir para continuar a trabalhar até aos 66 anos e 5 meses. Temos que ter essa consciência. As pessoas também precisam da sua paz, do seu lazer e do seu descanso. Agora temos situações de pessoas que, infelizmente, por contingências da vida, de empresariais, de empresas que se deslocalizaram de Portugal para outros sítios, setores de atividade que encerraram e diminuíram a sua estrutura, o caso da banca, e que viram-se aos 58, 56, 54, 50 anos sem atividade e são considerados desempregados de longa duração. E o que acontece é que 17% destas pessoas, de desempregados de longa duração, vão para a reforma antecipada. Isto faz com que haja um esforço financeiro
muito grande por parte da Segurança Social e, face à conjuntura que nós hoje temos e face às projeções que existem para o futuro, não é sustentável. Eu posso dizer que, por exemplo, a Confederação do Comércio, neste momento, está a desenvolver um estudo sobre a Segurança Social e um estudo que tem indicadores muito preocupantes. Que indicadores são esses? O primeiro indicador é que não é sustentável daqui a 10 anos a Segurança Social no regime que está. Ou há uma reforma profunda, e veja, nós há 15, 20 anos atrás contava para a Segurança Social aquilo que eram os 10 melhores anos de descontos. Depois começou a contar aquilo que se chama toda a sua contribuição ao longo da vida. E esse é que é o justo. Porque imagina o que é uma pessoa que começa a trabalhar e começa a ganhar 1000 euros. Quando chega ao fim da sua atividade de contribuições, está a ganhar, imaginemos, seria bom, 5000 euros. Mas o que vai contar agora, felizmente, é todo o processo de contribuições. E durante muitos anos era só os últimos 5 anos, o que significava que a contribuição que dava no início de vida ativa profissional era muito baixa para conseguir atingir a meta do vencimento final e dos 10 últimos anos. E essa reforma já foi feita. Mas neste momento nós temos uma taxa de natalidade baixíssima. Temos uma taxa de desemprego que hoje é baixa, hoje, à data, é baixa, mas nós temos milhares de pessoas que, infelizmente, estiveram fora do país para trabalhar. Veja o caso do setor da construção, que, neste momento, fala-se na construção do novo aeroporto e que não temos mão de obra. É um setor de atividade que tem uma falta de cerca de 70 mil pessoas para trabalhar. Depois, vemos também que as contribuições, em termos de salários, estamos a falar em salários médios muito baixos, andam na ordem dos 800, 900 euros. E o salário mínimo representa uma cota superior a 20% daquilo que é o rendimento das famílias. O que faz com que as contribuições para a Segurança Social não sejam consideráveis. E depois vemos também que existem regimes paralelos, legais, o caso das contas poupança-reforma, em que muitas vezes, em vez de incentivar do ponto de vista fiscal para não sobrecarregar tanto a Segurança Social, não há incentivos fiscais nesta matéria. Acresce também que tem que haver um plafonamento. É inevitável, tem que o existir. Porque a Segurança Social não tem capacidade para pagar reformas superiores a um determinado montante que nós temos que definir. A Assembleia da República tem que ter a coragem política de se sentar com o tema e, acima de tudo, haver um acordo parlamentar no qual definem uma reforma que, seja qual for o governo, a reforma tem que entrar em funcionamento. De maneira a nós todos, termos garantia daquilo que vai ser a reforma que nós poderemos algum dia vir a ambicionar receber. Porque a questão que está aqui em causa é se vamos receber. E os indicadores que existem neste momento são muito maus, porque os números falam por si. A pirâmide está completamente invertida, porque o número de pessoas que contribuem para a Segurança Social é muito menor face ao número de pessoas que neste momento usufrui daquilo que são direitos de apoio social, no caso da reforma, e de outros apoios que o Estado tem que dar, o subsídio de doença, subsídio de paternidade, maternidade, e depois veja também a evolução dos direitos que existem e que é da responsabilidade do Estado a sua contribuição. O caso da maternidade, fala-se de 5 meses, podem chegar a 6, fala da paternidade, 1 mês, passou de 15 dias para 20 e depois e crescer sucessivamente. Portanto, todos estes direitos são custos que a Segurança Social vai ter que responder e que, infelizmente, não tem, neste momento, grande forma de conseguir vislumbrar que, no fim da linha, daqui a 20 anos ou 30 anos, consegue responder àquilo que são as necessidades de uma sociedade que tem cada vez mais envelhecimento. Muito bem. Nuno, não vamos para intervalo sem falar dos destaques da semana. E quem são esta semana os destaques? Bem, eu fazia 2 destaques. O primeiro falaria da Douro Azul e de Mário Ferreira. É inevitável e incontornável falar de alguém
que pôs o Rio Douro e os navios de cruzeiros a circular pelo Porto e criou aqui uma onda muito positiva. Se o Porto já tinha valor, Mário Ferreira, com a Douro Azul, acrescentou-lhe mais valor. Mas devo também destacar, essencialmente, que em Portugal, que é construído por esta empresa, o primeiro navio oceânico. Portanto, vamos ter, que é que a partir do dia, para Portugal o dia 6 de abril, vai ser inaugurado com Carla Bruni, que não veio cá cantar por imprevistos no passado, mas vem agora à inauguração e vai ser a madrinha do barco. Estamos aqui a falar de um incremento económico considerável. Primeiro porque foi feito em Portugal, portanto, naqueles que são os estaleiros de Viena, que estavam dados como perdidos, como uns estaleiros que não tinham viabilidade económica, e a Douro Azul apostou e fez um barco lá e que neste momento vai ser lançado e vai entrar em funcionamento. E vemos também a criação de mais postos de trabalho, porque vão ser recrutados em Portugal, e está neste momento a existir um processo de recrutamento ainda, para criar mais valor no que diz respeito àquilo que é de recursos humanos, porque vai ser necessário alimentar estes barcos, porque não é só este, depois vêm mais, que já estão encomendados, outros que vão começar em linha de produção, portanto existe aqui um processo evolutivo e temos que destacar quem é empreendedor e quem evolui. O segundo destaque iria para Rui Ribeiro. Rui Ribeiro, esta quinta e esta sexta-feira, lançou aquela que foi a 13ª edição da QSP Summit. Não é um evento, não é mais um evento, eu diria que é o evento. E é um evento que tem, neste momento, milhares de pessoas a participar, tem um enquadramento fora daquilo que é o comum e tem oradores que são de renome internacional. E este tipo de iniciativas acrescentam muito valor. Primeiro porque fazem aquilo que é trazer turistas, porque também há turismo de negócios, também há turismo para os eventos e é uma nova realidade. Nós não temos muito esse hábito. O Porto tem o São João, tem turismo de eventos, o Red Bull, tem iniciativas como os rallies, portanto são iniciativas pontuais. E este é um evento de um privado, uma entidade privada que arrisca há 3 edições e que este ano, pela primeira vez, em vez de ser um dia, teve que ser 2. Portanto, o destaque vai para a QSP também e para Rui Ribeiro, o seu CEO, pela qualidade do evento que nos presenteou esta semana, na quinta e na sexta-feira. Muito bem. Terminamos então a falar dos destaques da semana. Vamos para um breve intervalo. Voltamos já a seguir. Regressamos à segunda parte do Espaço Opinião, fim de semana, então para analisarmos as notícias da atualidade internacional. Regresso também à conversa com o Nuno Camilo. Nuno, este primeiro tema que vamos abordar prende-se com Moçambique. Moçambique foi então atingido pelo furacão Idai. Era inevitável falar deste tema. E isto, essencialmente, vem-nos mostrar que as alterações climatéricas são profundas. Nós há vários anos que vemos que furacões e ciclones e intervenções da natureza fora do comum têm existido, só aqueles que não querem ver que realmente é preciso tomar um conjunto de medidas para combater estas situações é que não vislumbram. E este ciclone tem uma particularidade. Nos últimos, foi o mais devastador que existiu nos últimos tempos. Nós, neste momento, falamos em cerca de mais de 250 mortos, há 30 portugueses que estão desaparecidos, antes de nós entrarmos neste programa, portanto, podem ter evoluído as informações, mas até à data eram 30. Até mesmo porque pode haver o facto de não conseguirem fazer ou estabelecer o contacto. Comunicações. Exatamente, pode haver essa questão. Porque, por exemplo, o avião que chegou na noite de quarta-feira a Moçambique aterrou num aeroporto sem luzes.
Portanto, o aeroporto, neste momento, é o único elemento onde as pessoas conseguem carregar baterias de telemóveis, onde têm alguma informação, onde está a base, ao fim e ao cabo, eu diria que da proteção civil para reagir a esta calamidade. Mas o que nós vemos é que o planeta tem vindo a aquecer. Nos últimos 10 anos tem subido 0,2%, o que nos parece insignificante, mas vemos o que é que está a acontecer nas zonas glaciares, em que o gelo está a perder a sua beleza e a derreter, o que faz com que o nível das águas tenha subido e, por exemplo, nós hoje podemos dizer que esta calamidade em Moçambique ainda não terminou. O caso das comportas que estão cheias e que existe a iminência de ter que as abrir, o que faz com que o problema possa se prolongar. E não é só um problema, também. Não é só um problema material, económico, é essencialmente um problema de saúde pública, porque as doenças, as febres, as malárias propagam-se nestes sistemas que estão neste momento de calamidade, o que faz com que nós olhemos para Moçambique como um problema também de saúde pública que está neste momento a existir. E vemos muito perto também, no continente africano, Angola, que não é normal, chuvas intensas e já vai em 4 mortos. Portanto, há esta mudança do clima e não é preciso ir a Angola e Moçambique, basta nós vermos na Europa a mudança das estações. Se nós este ano de 2018 olhássemos e pensássemos numa empresa, por exemplo, do setor do pronto a vestir, nós ficamos com o estoque daquilo que eram as vendas de inverno, porque o verão foi muito prolongado e quando se entrou no inverno foi muito curto, portanto não se vendeu os produtos. E mesmo em Portugal debatemos neste momento com o problema da seca. Da seca. Que afeta o país. E que vemos, o caso do Governo neste momento já mandou comprar caminhões cisterna para dar apoio àquilo que são regiões que têm já problemas, mas que vão se agravar. Há organizações internacionais que neste momento falam que a partir de 2020 tem que começar a existir um condicionamento naquilo que é a utilização da água potável. Portanto, são realidades como estas que os ambientalistas têm que, ainda bem que eles existem e que estão muito afincados nestas matérias, mas que é preciso ter aqui uma sensibilidade política para o assunto, porque as consequências são muito, muito graves. Portanto, é de todo relevante o trabalho que, por exemplo, a Cruz Vermelha está a fazer. É neste momento uma entidade que tem a credibilidade internacional e o reconhecimento internacional e que está neste momento a recolher donativos, quer em espécie, quer também financeiros, para poder ajudar estas famílias que estão, muitas delas, ainda à espera num telhado que alguém os vá socorrer, porque não conseguem circular de outra maneira, nem conseguem andar, porque não há ruas, não há vias de comunicação, há desabamentos e há água por todo lado, muros que caíram, casas que ficaram. Eu diria, e as imagens que nos chegam também as imagens são devastadoras. Nos mostram aquilo que foi esta passagem deste furacão Idai. Eu diria que não há casas, só há escombros, não é? Na zona onde foi o furacão só há escombros e isto é realmente preocupante. E agora vemos que as cimeiras do ambiente, que muitas vezes saem de lá sem acordos, porque é mais 0,2 de CO2, é mais 20 de outras matérias poluentes que não se consegue chegar a acordo, depois vemos as consequências que realmente a diplomacia política ambiental não consegue fazer e que deveria ir mais longe nisso. Portanto, espero que haja essa sensibilidade política para combater este flagelo que é do ambiente. Nuno, este furacão pode dizer-se, e pode também aqui voltarmos um pouco atrás no tempo e dizer-se que também é um pouco à semelhança daquilo que foi o furacão Katrina? Sim, a realidade foi um tsunami, este foi... A origem é diferente, mas as consequências são idênticas. E nós vemos aquilo que foi o desbaste que teve também na altura, na Tailândia, e as consequências que tiveram em termos de saúde pública na altura. Eu diria que consequências como estas, nós não conseguimos combater a natureza, mas podemos ajudar a criar condições
para minimizar, não furacões destes, mas problemas ambientais, e era essa a grande nota de rodapé que eu gostava de deixar e sensibilizar quem tem o poder de decisão para começar a trabalhar arduamente, e a Europa, que muitas vezes está preocupada com a saída limpa ou não da Inglaterra, com aquilo que é o flagelo dos refugiados, e bem, mas matérias como o ambiente, nós neste momento vemos que existe pouca ambição, porque são temas que são, eu diria que são sexys, falar deles, mas depois implementá-los tem consequências muito grandes. E veja, por exemplo, a questão daquilo que é a eletrificação da mobilidade e energias limpas para a mobilidade, o caso do hidrogênio, e a Europa neste momento ainda não criou um conjunto ou um pacote de medidas de maneira a combater aquilo que é a produção de dióxido de carbono. Portanto, deveria existir maior acutilância naquilo que são os indicadores económicos e também ambientais por parte da Europa. Nuno, não fechemos este tema sem antes falarmos também da ajuda que Portugal está a disponibilizar para Moçambique. Sim, são várias as organizações neste momento, porque eu diria que Moçambique é um país irmão, não é? Portanto, todos nós temos lá uma raiz direta ou indireta, um ex-familiar, uma pessoa que trabalhou, um conhecido que está neste momento a trabalhar, e mesmo que não fosse assim, Portugal tem sempre essa perspectiva humanitária e social de colaborar e ir mais longe. Eu destacava a Cruz Vermelha, mas existem muitas entidades neste momento que estão felizmente a recolher alimentos e donativos para conseguir encaminhá-los para alimentar e, acima de tudo, levar algum conforto a estas famílias e a estas pessoas que neste momento estão a atravessar um momento de grave necessidade e que precisam de todo o apoio e mais algum. Muito bem. Nuno, passamos agora então ao próximo tema, depois de falarmos então de Moçambique e do estado então em que ficaram, depois da passagem do IDAI. Falamos agora do encontro de Bolsonaro e de Trump. Nuno, o que é que há a dizer sobre este encontro? O que é que foram, digamos assim, as notas de maior destaque deste encontro? Eu diria que Donald Trump já nos habituou à falta de preparação deste tipo de reuniões, deste tipo de cimeiras. Já foi mais um caso? Foi mais um caso. O Brasil saía, quando saiu o Bolsonaro, as notícias anunciavam que esta seria uma viagem económica, que iriam existir ali um pacote de grandes mais-valias entre as partes, e o que nós concretizamos no regresso do Bolsonaro é que, na verdade, uma viagem de cariz económico converteu-se numa viagem de cariz diplomático. E o que aconteceu, na verdade, é que veio um conjunto de banalidades, porque, do ponto de vista objetivo, só há a questão da entrada dos Estados do Brasil para o OCDE, e isto é relevante. Vemos a simplificação daquilo que são os vistos da entrada dos brasileiros nos Estados Unidos, mas tirando isto, muito pouco mais há a dizer. O que significa que o trabalho de casa não foi feito. Vimos dois presidentes a trocarem duas camisolas da seleção, como se fosse um momento de samba vindo do Carnaval, mas nada de muito relevante. E depois vemos a mudança instável do próprio Bolsonaro. Se teve o vice-presidente de Bolsonaro a dizer que respeitava aquilo que era o direito internacional público que reconhece a legitimidade ao presidente Maduro, o presidente brasileiro, depois de falar com Donald Trump, já vem dizer que está disponível para ajudar os Estados Unidos naquilo que é a reposição da legalidade na opinião deles. O que significa que aqui, apanhou uma ventania quando entrou no avião, com uma ideia, e depois, quando estava sentado na sala oval, a dialogar com o presidente dos Estados Unidos, deslumbrou-se e já mudou de opinião. O que faz com que um país... Que é preocupante também. Era isso que eu ia dizer, porque se dermos conta, um país com o poderio que tem o Brasil, com a dimensão que tem, não pode ter um líder que não esteja muito bem estruturado naquilo que são as suas orientações. Eu aceito e respeito que nós podemos mudar de opinião. Agora, a mudança de opinião não pode ser
de uma circunstância para a outra. Entrar no avião com uma ideia e sair em Washington passado uns dias e já dizer que vamos fazer tudo ao contrário. Isto é que eu acho que é grave e isto é que cria um sentimento de insegurança e de instabilidade àquilo que é a comunidade internacional. Porque, ao fim e ao cabo, vemos um presidente brasileiro muito influenciável face àquilo que é o poderio e o interesse económico dos Estados Unidos. E já nos habituamos também que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem uma questão, que é o interesse dele. E o interesse dele é o interesse americano. Ele não está preocupado em os Estados Unidos ser o polícia do mundo. Se fosse Michelle Obama, Barack Obama, se fosse outro presidente, Clinton, se fosse o Bush pai ou um Bush filho, de certeza que a questão da Venezuela já teria outro enquadramento e outro tipo de tratamento. Donald Trump não olha para a Venezuela como uma preocupação, não é estratégico para ele, é estratégico sim, é o acordo comercial com a Europa e o acordo comercial com a China. Isso ele preocupa-se. A cimeira com a Coreia do Norte, se corresse bem, correu, mas não há muito empenho. Portanto, ele não está muito preocupado, o que faz com que o mundo fique, ao fim e ao cabo, um bocadinho mais liberal, sem algum controle como existia, e os Estados Unidos nisso, umas vezes bem, outras vezes mal, usando a força, umas vezes outras a diplomacia, faziam sempre esta de polícia do mundo, o que era saudável, mas hoje estamos quase que eu diria à mercê de cada país e cada um por si. Como é que tem visto, para além de já ter dito que considera que Donald Trump não se prepara devidamente no que diz respeito a estes encontros, como é que tem visto todo o trabalho que tem sido feito por Donald Trump? Eu diria que se fosse americano estava muito preocupado. Primeiro porque já foram várias as pessoas que trabalharam com Donald Trump, com responsabilidades, que saíram e que sentiram a necessidade de escrever livros sobre o assunto. E todos os livros, se já tiveram os nossos telespectadores a oportunidade de ler alguns, de certeza, já viram que os livros são devastadores. Primeiro porque olham para ele como uma pessoa que não estuda os dossiês, portanto não tem uma opinião fundamentada, é única e exclusivamente um laivo. Portanto, é um feeling que tem em relação aos assuntos nas decisões. Depois vemos um presidente que, além disso, está muito distante daquilo que é a diplomacia. Portanto, um presidente que não está muito preocupado com o que é a diplomacia económica, a diplomacia de segurança, a diplomacia nas várias áreas, ele não está muito preocupado. É uma questão de oportunidade e de momento. E depois, e este para mim é que é relevante, há um órgão de comunicação social, nos Estados Unidos, que se dá ao luxo de contar as mentiras que Donald Trump escreve no seu Twitter. E é inacreditável um presidente, ao fim de uma semana, escrever 20, 30, 40 ou 50 mentiras de questões que são facilmente comparáveis com a realidade. Basta ir buscar o assunto à internet, buscar o Twitter do Presidente dos Estados Unidos e pôr um ao lado do outro e dizer, bem, quem é que está aqui a dizer a verdade? Isto acho que é muito grave, não é? Nós nunca tivemos habituados a ter um Presidente da República dos Estados Unidos que não tivesse esse sentido de Estado. Já tivemos muitos primeiros ministros por esse mundo fora que foram mentirosos, que enganaram as pessoas. Já tivemos líderes, nomeadamente no Iraque, com as bombas a cair atrás e a dizerem que eles ainda estavam muito longe. Pronto, os homens da propaganda, por assim dizer. Mas ter um presidente dos Estados Unidos que está longe desta realidade e depois vemos a sua equipa, também é uma equipa, ela, frágil. Não é uma equipa de cabeças pensantes que tenham vindo a desenvolver um trabalho notável. E é algo que nos Estados Unidos nós não estávamos habituados. Isto pode, não no imediato, trazer consequências, mas há um conjunto de pacotes e de medidas económicas que no futuro podem vir a ter consequências muito negativas, porque o futuro prepara-se no presente, que neste momento não existe. E Bolsonaro, Nuno? Bolsonaro é um presidente que não fala, não é? É um presidente de festa, na minha opinião. É um presidente, como há bocado dizia, que entrou com uma ideia, saiu com uma ideia e entrou com outra. É um presidente que está muito preocupado com a questão do Lava Jato ainda, não é?
porque tem consciência do impacto que tem ainda, apesar de preso, e aí eu acho que o Lula da Silva está a vitimizar-se bem, não é? No sentido de mostrar que esteve ao serviço do país, que a economia do país melhorou. Infelizmente a corrupção é uma inevitabilidade naquilo que é os usos e costumes da América do Sul, mas que aumentou a qualidade de vida. Nós, quer queiramos, quer não, há cerca de 20 milhões de pessoas no Brasil que saíram da classe mais baixa para uma classe média. E isso são dados estatísticos, não podemos fugir a eles. Bem ou mal, isso aconteceu. Claro que falamos da insegurança, que nós hoje vemos com muita facilidade, mas na altura o Brasil tinha uma pujança diferente. Não era um estratega, mas era um fazedor. E nós hoje nem vemos estratégia, nem vemos fazedor. Mas eu diria que Bolsonaro estará naquela fase de ainda se habituar a estar sentado no planalto, onde é a cadeira do poder, e onde está ali ainda a se adaptar a essa nova realidade que é ser presidente do Brasil. Para fecharmos este tema, Bolsonaro tem um problema chamado Marielle. Há muitos indicadores que levam a dizer que eles são os responsáveis. Se nós recordarmos, há uma filha do polícia que assassinou a senhora que era namorada à data do filho de Bolsonaro. Portanto, estas coincidências são muito estranhas, mas eu diria que espero que a justiça se faça e que, acima de tudo, consiga-se apurar a verdade. Apesar de quem tem muito poder, muitas vezes acontecem factos estranhos. Vejamos o que aconteceu ainda agora com Berlusconi. A senhora que ia depor teve umas dores de barriga. Suspeita. Teve umas dores de barriga que culminou numa morte suspeita em que se desconfia que houve um envenenamento, porque era uma jovem com saúde, que não tinha nenhuma aparência, nenhuma fragilidade de saúde, mas ela própria dizia, e disse-o à sua família e ao seu advogado, que temia pela sua segurança e que acha que foi envenenada. E isto é que é o problema, é que a justiça muitas vezes tem estes dois lados. O lado dos que têm dinheiro, que têm poder e que têm influência, e daqueles que infelizmente não têm capacidades económicas para combater contra esses tubarões. Muito bem. Nuno, falamos agora de atentados. Um tema caro a todos nós. Nós vemos que nos últimos tempos o número de atentados tem-se vindo a propagar de uma forma, eu diria que exagerada será pouca, muito exagerada. E vemos também que as redes sociais e a comunicação social têm aqui alguma responsabilidade. Primeiro, as redes sociais, porque alguém que faz um vídeo em direto propaga e ele é partilhado por milhares, para não dizer por milhões de pessoas muitas vezes. Não pelas melhores razões. A IERC, em Portugal, e bem, já veio proibir a divulgação deste tipo de vídeos. Ainda bem. Estavam atentos. Ainda bem. Mas o que eu considero grave é a facilidade com que as pessoas acedem às armas, primeira questão. A segunda questão é as motivações. E quando nós falamos em motivações, nós muitas vezes olhamos e vemos assim, se nós vemos pessoas que têm um cariz ideológico, que têm uma formação, que vieram desses países, que tiveram em campos de refugiados, que viveram momentos de tensão, que estiveram no meio das guerras, o caso da Síria, o caso do Irão, o caso da Índia, Caxemira, são pessoas dessas, nós conseguimos perceber algumas motivações. Agora, quando são ocidentais e que querem ir para lá, lutar e agarrar uma bandeira, eu sinceramente não consigo perceber como é que há ocidentais que saem de Portugal, da Europa, e que vão viver para o Estado Islâmico. E depois querem voltar, muitas das vezes, como é que depois faz essa integração novamente? Querem voltar. E nós não sabemos se realmente não vêm envenenados para voltarem e depois propagar aqui o pecado, por assim dizer. Mas aquilo que eu acho era, primeiro, a comunicação social deveria ter aqui um cuidado acrescido. Imagens destas não deveriam ser divulgadas, nem devia ser anunciado este tipo, porque muitas vezes o que acontece é que, por exemplo, o atentado que aconteceu no Brasil, daqueles dois jovens que mataram indiscriminadamente ex-colegas e professores numa escola, eles
basearam-se naquilo que viam de outros filmes e de outros E há um atentados. terceiro envolvido que é o mentor, Estratégico de todo o ataque. Portanto, estamos aqui a falar de a comunicação que tem tanto de bom na promoção de eventos, de iniciativas, divulgação de causas sociais, como também tem a parte negativa da divulgação destas iniciativas. Não sei como é que o Facebook, o Twitter, o LinkedIn, todas essas redes sociais podem criar um sistema que possa, ao fim e ao cabo, proteger, porque ao mesmo tempo são milhões de pessoas que estão neste momento a carregar vídeos e a fazer uploads de eventos, de coisas boas, de um cozinhado, de uma corrida, de uma atividade esportiva, de uma pós-graduação a receber o diploma. Portanto, há milhões de vídeos temporalmente sempre a ser carregados no sistema. Isto torna-se muito difícil, mas, na verdade, deveria haver aqui algum sistema para controlar esta informação. Não é controlar no sistema de limitar aquilo que são os direitos, liberdades e garantias das pessoas. Não. É limitar danos futuros. Nós ainda a semana passada falávamos da Rússia de querer limitar os direitos dos cidadãos e controlar aquilo que são os servidores russos por onde a informação tem que passar e ser filtrada. Eu não acho que seja este o modelo, mas acho que no que diz respeito a perfis que tenham atitudes ou que tenham um determinado percurso que nos levem a querer que possam, deve haver ali um controle. A comunicação social, há grupos com muita força. Eu percebo que muitas vezes as audiências ditam a necessidade mas a necessidade de evitar que isto também nos possa acontecer a nós é muito mais importante do que uma audiência. Muito bem. Nuno, passamos ao próximo tema, é também o último tema que analisamos aqui hoje. Falamos de Bruxelas, que aplica multa à Google. Bem, o que eu acho interessante é a proporcionalidade destas multas. Bruxelas já atribuiu à Google, nos últimos 10 anos, multas no valor de 7 mil milhões de euros. 7 mil milhões de euros. Nós estamos 10% do que a Troika emprestou a Portugal. Só. E vemos que Bruxelas acusa a Google de ter uma atitude de dominante e não promover aquilo que são outras empresas que não têm um poder tão grande de poderem elas também promover a divulgação. Eu devo-lhe dizer que percebo o poder económico que tem e o poder não só económico, mas acima de tudo tecnológico que a Google tem, mas devo-lhe dizer que fico aqui um bocadinho desajustado com aquilo que me parece que seja o justo, que é como é que nós vamos dizer a uma empresa, uma mercearia, assim, olha, também tem a oportunidade de fazer uma divulgação como faz, por exemplo, uma grande superfície em Portugal. Vai-nos pôr dentro do desdobrável dos outros a publicidade sua. Quer dizer, isto não é uma coisa muito razoável. Portanto, se a Google tem as suas páginas, tem os seus motores de busca, é normal eles quererem promover os seus produtos. Mas depois também há aqui outra questão engraçada. Esta multa que a Google recebeu agora, o valor máximo eram 11 mil milhões de euros que poderia ser atribuída. Portanto, atribuíram-lhe uma multa de pouco mais de menos de 20%. E ninguém reclama as multas. Não sei se deu conta. Desde que há memória que a Comissão Europeia, sempre que atribui multas, não há nenhuma entidade que reclame. Porque eu acho que do outro lado devem saber, se reclamarem vão pagar mais, portanto preferem não pagar reclamar já do que terem um aumento de custos. Agora, não me parece que seja aceitável que esta Comissão Europeia, a entidade que fez da concorrência, possa atribuir estas multas, porque realmente 1.000 milhões de euros, 1,4 mil milhões de euros, são valores muito grandes e multas em 10 anos, 7 mil milhões de euros. Eu não estou a perguntar se eles têm capacidade para pagar, mas parece-me um bocadinho desproporcional, porque esse dinheiro fica na Comissão Europeia, na União Europeia, e não vai para as empresas que, ao fim e ao cabo, sofreram o flagelo de não terem a força e a dinâmica económica para concorrerem com o gigante da Google. Muito bem. Nuno, não fechamos sem antes falarmos da dica da semana e esta semana falamos do Brexit. É verdade. Não falamos como tema principal, falamos agora na final.
E eu acho que devo destacar aqui a DGAE, a Direção-Geral das Atividades Económicas, .gov.pt, que é a entidade que, ao fim e ao cabo, criou um espaço próprio dentro da sua página de internet, onde destaca aquilo que são as necessidades, as perguntas, as dúvidas e as questões que as empresas e mesmo as entidades privadas podem ter e lá consegue esclarecer. É que nós, neste momento, eu acho que ninguém ainda tem a perfeita noção do impacto que vai ter. Há ali já um conjunto Nem quando é que irá acontecer. Sim. Nós, neste momento, todos nós temos a dúvida do Conselho Europeu, mas eu diria que neste momento há um conjunto de medidas contingentes que estão neste momento a ser anunciadas de maneira a que as empresas possam se precaver e que possam saber como é que devem reagir. Porque quer queiramos, quer não, as relações comerciais que nós hoje temos, económicas com a Inglaterra, empresariais e também até de pessoas que estão neste momento a trabalhar e que tinham um regime económico mais favorável, porque estavam a trabalhar num país do estrangeiro, tinham uma realidade de tributação diferente, vão mudar significativamente e lá podem encontrar um conjunto de esclarecimentos que os podem ajudar a dissipar as suas dúvidas. Muito bem, Nuno, terminamos então a falar desta iniciativa para esclarecer as dúvidas relacionadas com o Brexit. Terminamos com a dica da semana. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Obrigado, igualmente. Fica por aqui este Espaço Opinião fim de semana. Voltamos a marcar encontro na próxima semana. Até lá, fique bem.